Você já ouviu falar em xenotransplante? Se essa palavra parece complicada, calma, porque no vídeo de hoje vamos explicar de forma clara e direta o que significa e por que esse tema está cada vez mais em destaque na ciência médica. Imagine que, em um futuro próximo, pacientes que estão na fila de espera para um transplante de órgãos possam receber um órgão de um animal. Isso mesmo. O xenotransplante é justamente isso, a transferência de órgãos ou tecidos de uma espécie para outra. Mas como isso é possível? E quais os desafios e avanços que cercam essa prática? Fica com a gente até o final e descubra tudo sobre esse assunto fascinante e, ao mesmo tempo, polêmico. O que é xenotransplante? Para começar, vamos entender o que é exatamente o xenotransplante. O termo xeno vem do grego e significa estrangeiro ou diferente. Transplante, você já sabe, é o procedimento de substituir um órgão ou tecido doente por um saudável. Juntando as duas palavras, temos o conceito de xenotransplante, que é o transplante de órgãos, tecidos ou células entre diferentes espécies. O exemplo mais comum é o transplante de órgãos de porcos para seres humanos. Mas por que porcos? Porque seus órgãos têm um tamanho e uma fisiologia muito semelhantes aos dos humanos, o que facilita a compatibilidade. Entretanto, o xenotransplante não é apenas uma ideia futurista. Já existem estudos avançados e até alguns casos experimentais. Por que os xenotransplantes são importantes? Agora você deve estar se perguntando: por que precisamos de xenotransplantes se já realizamos transplantes entre humanos? A resposta está na enorme demanda por órgãos e na escassez de doadores. Todos os anos, milhares de pessoas morrem à espera de um transplante que nunca chega. Os xenotransplantes poderiam ser uma solução para esse problema, oferecendo uma nova fonte de órgãos para aqueles que mais precisam. Além disso, o uso de órgãos de animais pode acelerar o processo de transplante, reduzindo a necessidade de longas filas de espera. Isso não só salva vidas, mas também melhora a qualidade de vida de muitas pessoas. Desafios e avanços. Mas como tudo na ciência, os xenotransplantes enfrentam muitos desafios. O maior obstáculo é a rejeição imunológica, que é quando o corpo do receptor rejeita o órgão doado porque o reconhece como algo estranho. Para contornar isso, os cientistas estão trabalhando em modificações genéticas em porcos, para que seus órgãos sejam mais compatíveis com o corpo humano. Outra questão é o risco de transmissão de doenças dos animais para os humanos, algo que também está sendo cuidadosamente estudado. Apesar desses desafios, os avanços são promissores. Em 2022, foi realizado o primeiro xenotransplante de coração de porco em um ser humano, uma cirurgia que marcou um passo importante na medicina. E esse é apenas o começo. O cenário global dos xenotransplantes. No cenário mundial, os xenotransplantes estão ganhando cada vez mais espaço, com países desenvolvidos liderando as pesquisas e testes clínicos. Os Estados Unidos são atualmente o país mais avançado nessa área, com pesquisas pioneiras e testes experimentais realizados em algumas das mais renomadas instituições de saúde e pesquisa do mundo. O avanço das técnicas de edição genética e o desenvolvimento de novos medicamentos imunossupressores tem colocado os Ecoaquequa na vanguarda do xenotransplante. Outros países, como Alemanha e Japão, também estão investindo significativamente em pesquisas, mas é nos Estados Unidos que os maiores progressos têm sido alcançados, com a realização de transplantes experimentais que já salvaram vidas. É uma corrida científica, e o futuro dos xenotransplantes promete ser cada vez mais inovador. Xenotransplantes no Brasil. Mas e no Brasil? Como está o cenário dos xenotransplantes? No nosso país, essa prática ainda está em fase experimental e é alvo de muitos estudos. Instituições de pesquisa e universidades brasileiras têm explorado o potencial dos xenotransplantes, acompanhando de perto os avanços internacionais e adaptando as técnicas às nossas necessidades.
Um dos maiores desafios no Brasil é garantir que a infraestrutura e os recursos tecnológicos estejam à altura para realizar esse tipo de transplante de forma segura e eficaz. Além disso, há uma grande preocupação com as regulamentações éticas e legais que ainda precisam ser desenvolvidas e implementadas de forma clara. Apesar das dificuldades, o Brasil está se posicionando como um país atento e pronto para integrar essa nova fronteira da medicina, com o potencial de, no futuro, salvar milhares de vidas que dependem de transplantes. Questões éticas. Além dos desafios científicos, os xenotransplantes levantam questões éticas importantes. Será que é certo usar animais para esse fim? Quais são os limites éticos desse tipo de pesquisa? A sociedade precisa discutir esses temas para garantir que os avanços científicos respeitem os valores humanos. Além disso, há preocupações sobre o bem-estar dos animais usados para esses fins e sobre o impacto que isso pode ter no ecossistema. Essas são questões complexas que precisam ser abordadas à medida que a ciência avança. Então, agora que você já sabe o que é um xenotransplante e os desafios e possibilidades que ele traz, qual é a sua opinião sobre esse tema? Será que essa é a solução para a escassez de órgãos? Ou os riscos e questões éticas ainda são grandes demais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto tão fascinante e controverso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima! E lembrem-se, a curiosidade é o combustível do conhecimento.